A foto atrás de mim é da Zanaya, e isso sempre vai ser perturbador porque foi tirada pouco tempo antes das evidências mostrarem que ela nunca mais foi vista ou ouvida. Ela está sorrindo, acenando e dizendo oi. Mas ela mal sabia que, na verdade, estava se despedindo. Bem-vinda ou bem-vinda de volta e obrigada por estar aqui. Eu sou Cassie e este é A Wicked World. A história que eu tenho para vocês hoje é uma que já foi bastante pedida. É sobre uma jovem garota que desapareceu no início de 2024 e até hoje ela ainda não foi encontrada. Desde então, também foram revelados fatos perturbadores sobre a vida da menina de 13 anos. Esta é a história de Nazia Harris. Nazia Harris nasceu em 16 de setembro de 2010 em Detroit, Michigan, filha de sua mãe, Kenyatta Harris, e de seu pai, Mervyn Jennings. Ela era uma aluna nota 10 em sua escola, J.E. Clark Preparatory Academy, onde estava no 8º ano. Nazia era considerada incrivelmente doce, criativa, inteligente e cheia de energia. Ela adorava fazer vídeos para o TikTok e passar tempo com seus primos. Nazia nasceu de um caso amoroso entre seus pais no trabalho. O pai dela, Mervyn, era casado na época, mas estava tendo alguns problemas em seu relacionamento que foram ainda mais agravados pelo seu alcoolismo. Sua mãe, Kenyatta, era conhecida por festejar e usar drogas com frequência. Devido ao estilo de vida, o casal transferiu os direitos parentais de Nazia para sua avó materna, Annette Harris. De acordo com Mervyn, ele visitava a filha sempre que podia. E ele também dava apoio financeiro para ela quando podia. No entanto, ele perdeu contato com Nazia em 2016 e disse que, desde então, vinha tentando restabelecer contato com ela. Algo ainda mais difícil devido à insuficiência cardíaca congestiva dele. Atualmente, Nazia e sua avó moravam em uma casa em Detroit. A tia da menina, Shannon, junto com seus 5 filhos, também teria se mudado para a casa em outubro de 2023. Mesmo quando a tia não morava, diziam que elas sempre passavam tempo na residência. Então, na tarde de 9 de janeiro de 2024, Nazia desceu do ônibus escolar em seu ponto habitual, que ficava na Cornwall com a 3 Mile Drive, a poucos metros de sua casa. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Mas Nazia não foi imediatamente registrada como desaparecida. Sua avó só faria o registro no dia seguinte. E quando ela fez isso, aparentemente não avisou a polícia, mas sim ligou para a escola de Nazia e contou para eles. O Distrito Escolar de Detroit tentou resolver a situação sozinho antes de acionar as autoridades. Eles achavam que Nazia era uma adolescente que tinha fugido de casa e que poderiam resolver sozinhos. Então, só mais de um mês depois, em 13 de fevereiro de 2024, é que eles decidiram pedir ajuda ao Departamento de Polícia de Detroit. Após o alerta às autoridades, divulgaram um cartaz de pessoa desaparecida com informações sobre Nazia. O panfleto informava que a menina de 13 anos, que tinha 1,57 m de altura e pesava 59 quilos, foi vista pela última vez, usando uma camisa jeans azul clara, calça jeans azul clara, um casaco rosa e branco dos Rugrats com gola de pele e tênis de ginástica Nike azul e branco. As autoridades descobriram que a câmera de campainha do vizinho gravou Nazia saindo do ônibus escolar. Isso foi às 14h54 do dia 9 de janeiro. De forma incomum, a menina de 13 anos começou a caminhar na direção oposta à casa da avó. A polícia começou a procurar pela garota em um raio de 6 quilômetros de sua casa. Eles distribuíram panfletos de desaparecimento para os vizinhos e trouxeram cães farejadores para o local. Moradores locais também participaram da busca por Nazia. Ela se atrasar? Ela nunca se atrasou para voltar para casa. Ela sempre pede permissão para fazer as coisas. Annette Harris é a avó e responsável legal de Nazia Harris, de 13 anos. Quando foi a última vez que soube da sua neta? Quando eu a deixei na escola, que foi no dia 9 de janeiro, Nazia é uma criança muito doce. Ela realmente é.
sabe? E o meu maior medo é que alguém machuque ela. Não acreditamos que houve sequestro inicialmente. A polícia afirmou não crer que Nizaya tenha sido sequestrada, mas, ao serem pressionados, não disseram se acreditam que ela saiu voluntariamente com alguém. Isso mostra que a escola de Nizaya analisou o vídeo do ônibus de 9 de janeiro e viu Nizaya descendo na parada habitual. Ela desceu do ônibus com sua colega de escola e caminhou até a esquina da Warren com a 3 Mile Drive. E uma das crianças da escola disse que ela virou à direita em vez de virar à esquerda. E isso é tudo o que eu sei. A polícia afirma estar interrogando todos que conhecem Nizaya e colaborando com parceiros locais, estaduais e federais para procurar em todos os lugares. Se alguém estiver assistindo agora e souber onde está Nizaya, o que você gostaria de dizer para essa pessoa? A vida de Nizia pode estar em risco e você nem percebe. Você esconde informações ou tenta mantê-la oculta por suas próprias crenças. Nizia precisa estar em casa com a família dela e nós a amamos. Bem, segurando as lágrimas. Eu perdi 2 filhos. Mervyn Jennings, pai de Nizaya Harris, implora pelo retorno da filha. É muita coisa, mas ela era uma criança linda. Uma criança linda. Apenas uma criança linda. Eu saio todos os dias. Nós distribuímos os panfletos. Eu leio os comentários. Eu olho isso. Eu olho aquilo. Estou falando de mim e do comissário. Neste momento, a polícia também queria falar com professores, amigos e colegas da Nizaya para saber se eles tinham informações. De acordo com a professora substituta de 13 anos, Nizaya parecia triste ou chateada com alguma coisa. E em um momento do dia, ela se deitou no chão e pediu para falar com a orientadora escolar. No entanto, a orientadora nunca foi vê-la. Então, a moça da cantina que conversava com Nazia todos os dias disse que ela parecia meio abatida e não estava sendo ela mesma. Inicialmente, os detetives não obtiveram informações relevantes com colegas e amigos de Nazia. Com o tempo, porém, as amigas passaram a procurar a polícia para relatar o que sabiam. E elas contaram que Nazia estava planejando fugir de casa. Mas, de acordo com sua avó, Annette, ela não era o tipo de criança que fugiria. Na verdade, ela nunca teve nenhuma falta não justificada na escola. Mesmo que ela tivesse saído por vontade própria, não teria simplesmente sumido sem dar notícias. Nizaya era constantemente ativa nas redes sociais, e depois do dia 9 de janeiro, não houve mais nenhuma postagem. Então, descobriu-se que durante o dia escolar em 9 de janeiro, a menina de 13 anos enviou algumas mensagens de texto para um homem chamado Jarvis Butts, usando o tablet fornecido pela escola. A primeira mensagem dizia: "Não esqueça, esteja lá às 3, aviso quando sair da escola. Se você não estiver, eu espero." A segunda mensagem pedia para enviar um ok ao ver, assim eu poderia apagar seu número. Ao que Jarvis respondeu, ok. Agora, Jarvis Butts era um homem de 41 anos que já tinha tido um relacionamento com a tia de Nizaya, Shannon Harris, a mesma que morava com a jovem e sua avó há algum tempo. Dizem que Shannon e Jarvis começaram a namorar em 2012, pouco depois de ele ter sido solto da prisão por acusações anteriores de crime sexual e um delito relacionado a armas. Isso também não foi um incidente isolado, já que Jarvis tinha um histórico anterior de comportamento predatório com mulheres e também com meninas jovens. Ele era conhecido por se envolver com mulheres vulneráveis que tinham filhas pequenas. Depois de ganhar a confiança delas, ele abusava das crianças e mandava que elas guardassem segredo. Jarvis também tinha vários filhos próprios. Dizia-se que eram 13 ao todo, sendo 5 deles com Shannon. Então, em 2005, Jarvis abusou de uma criança e em seguida foi condenado à prisão. Após sua libertação, ele teve que entrar no cadastro de criminosos sexuais, o que significa que a tia de Nizaya, Shannon, tinha que saber disso. Então, entre 2012 e 2014, ele cometeu seus crimes novamente contra uma criança de 8 a 12 anos. E de 2015 a 2017, ele cometeu esses atos repugnantes mais uma vez, dessa vez contra uma criança de 4 a 6 anos. E ele infectou essa garotinha com clamídia. Então, Nizaya foi sua 4ª vítima conhecida. Afirmavam que ela tinha só 11 anos quando ele começou a abusá-la, estimativa baseada em mensagens de texto entre os dois, que os investigadores encontrariam depois. No entanto, isso desconsidera que Jarvis pode ter conseguido um telefone nos 12 anos desde que a conheceu.
E também o fato de que Nizaya não tinha um celular próprio, portanto não haveria registro de nenhuma mensagem trocada entre eles. O que significa que há uma grande possibilidade de que ele já estivesse abusando dela muito antes de ela completar 11 anos, e isso é apenas até onde a polícia tem registros. Também houve pelo menos 5 denúncias ao Conselho Tutelar sobre Jarvis entre 2015 e 2022. Essas denúncias novamente envolviam o comportamento inadequado dele com crianças, sendo 2 feitas por parentes de Nizaya. Isso aconteceu depois que Jarvis atraiu Nazia e outra menina para um cômodo isolado durante uma festa de aniversário em fevereiro de 2022, onde ele então abusou delas. Veja como a tia-avó de Nizaya, Janelle, descreve o que aconteceu durante uma entrevista ao canal Community Advocate Network. Havia uma menininha que era filha da outra irmã da Annette, ela também estava lá. Agora, essa criança nunca tinha ficado sozinha com Jarvis antes. Acho que ela pode ter estado na festa de aniversário ou algo assim, uma festa de aniversário legal, mas foi em um salão. Ela estava na casa da Shannon e essa garotinha estava com muito medo. Quem conta isso é a própria Shannon. Ela correu escada acima, frenética e com medo, assustada, querendo ir para casa e querendo ligar para a mãe dela. Porque o Jarvis a tocou de forma inapropriada enquanto ela brincava com o filhote no porão. Enquanto isso, Jarvis estava jogando e nem pensava em subir lá com Shannon nem nada. Shannon conta que, enquanto tentava acalmar a garotinha lá em cima, Jarvis chegou, bateu na porta e perguntou: "O que há com ela?" E eu disse: "Shannon, por que você está me ligando? Ele morreu ou está preso?" "Não, ele foi embora." "Como assim ele foi embora? Chame a polícia." "Avise onde ele está indo, em que carro ele está." Certo. "Vou levá-la para casa e depois ligar para minha mãe." "O quê?" Liguei de volta uns 30 minutos depois, perguntei se chamou a polícia. "Não," minha mãe disse. "Traga as crianças amanhã cedo, ela vai falar com elas." Eu disse: "Não, vocês não precisam falar com ele, vocês precisam entrar em contato com a polícia." Ela não procurou a polícia. Descobri depois que a polícia não foi contatada. No dia seguinte, liguei para Shannon e ela disse: "Minha mãe falou com eles e contou que as crianças admitiram ter mentido. Elas se irritaram porque ele não quis dar dinheiro. Liguei para a Annette e perguntei se chamariam a polícia. Ela respondeu que sim, que estavam resolvendo e chamaria a polícia. Então deixei para lá, achando que ela faria isso. Shannon me garantiu que a polícia tinha sido chamada, que eles estavam envolvidos, que havia uma investigação acontecendo, tudo isso. Isso foi em fevereiro de 22. Bem, em abril de 22 eu peguei a Shannon numa mentira. Não tinha, a polícia nunca foi chamada. As crianças não recebiam aconselhamento e nada havia acontecido. Por isso fui à polícia de Clinton Township e pedi para registrar um boletim de ocorrência. Disseram que eu não podia fazer boletim por não ter informações suficientes sobre a criança que acusou do abuso sexual. Eu disse, mas outras crianças também o acusaram de abuso sexual. Eles disseram, bem, isso não aconteceu naquela noite. E eu fiquei, ela disse que provavelmente seria melhor você ligar para o Conselho Tutelar. Então eu liguei para o Conselho Tutelar e contei para Shannon que eu tinha ligado para o Conselho Tutelar. Eu pedi que chamassem a polícia e buscassem ajuda para as crianças, mas não fizeram. Agora vou denunciar vocês ao Conselho Tutelar e a mamãe também. E enquanto os registros mostravam que o Conselho Tutelar investigou as denúncias em relação à outra menina, eles nunca falaram com Nazia. E quando Jarvis foi posteriormente entrevistado pelos funcionários do Conselho Tutelar em relação a essas denúncias, ele negou tudo. Portanto, nada mais aconteceu. Foi em algum momento de 2023 que Shannon e Jarvis teriam se separado. Mas mesmo depois disso, ele ainda se referia a Nizaya como sua sobrinha e continuava a vê-la em segredo, independentemente do fato de que agora estava noivo. E também apesar da família de Nizaya agora saber muito bem que ele era um predador de crianças. Então a polícia queria falar com ele sobre o paradeiro de Nizaya. E em 14 de fevereiro de 2025, Jarvis, que já estava preso por acusações não relacionadas, foi interrogado pelos detetives. Ele afirmou que não via a menina de 13 anos desde o final de dezembro ou início de janeiro. Quando perguntaram a Jarvis por que Nizaya mandava mensagens e tinha seu número salvo, ele disse não saber. No entanto, ele afirmou que Nizaya às vezes ia até a oficina de automóveis que ele possuía, porque ela, junto com alguns dos filhos dele, fazia pequenos trabalhos para ele.
Depois, perguntaram onde ele estava em 9 de janeiro quando Nizaya sumiu. Jarvis afirmou que estava resolvendo algumas acusações contra ele por porte de arma oculta e que sua esposa o levou até o tribunal para que ele pudesse se entregar. Apesar de parcialmente verdadeira, a história omitia que o prazo para ele se entregar às autoridades foi adiado para o início de fevereiro. Enquanto estava preso por outras acusações, Jarvis ligou para um colega da oficina e pediu que pegasse seu telefone no caminhão antes da polícia encontrá-lo. No entanto, as autoridades ouviram essa ligação feita da prisão e por isso conseguiram obter o celular e o Cadillac de Jarvis foi posteriormente apreendido. Então, no dia 7 de março, uma mulher ligou para o Departamento de Polícia de Detroit e disse que havia passado por um crachá escolar no chão pelas últimas 2 semanas e meia. Naquele dia, ela finalmente decidiu pegá-lo, e quando fez isso, reconheceu o rosto de Nizaya. Alguns dias depois, em 12 de março, algumas peças de roupa descartadas foram encontradas durante uma busca perto da rua 7 Miles, em Rogue River. Um macacão rosa amassado foi encontrado com um tênis Nike dentro. Um segundo tênis foi então encontrado, junto com algumas luvas, uma toalha suja e um moletom preto que tinha fones de ouvido no bolso. Havia danos nesses vários itens também, indicando que possivelmente houve uma luta. Quando as roupas foram examinadas, foi encontrado sangue e o DNA de Jarvis e Nizaya foi confirmado tanto no macacão quanto no moletom preto. Agora, mesmo que essa não fosse a roupa que Nizaya foi vista usando pela última vez, é possível que ela estivesse com esse macacão rosa por baixo das outras roupas porque estava muito frio lá fora. Também existe a possibilidade de que ela tivesse esse conjunto extra de roupas dentro da mochila. Agora, depois que Nizaya desceu do ônibus escolar no dia 9 de janeiro, ela se encontrou com Jarvis e seu colega de trabalho, Cordell King Wright, na oficina mecânica que eles possuíam. Enquanto ela estava lá, a irmã de Jarvis passou por lá e disse que viu a adolescente, mas não conversou com ela. Jarvis, Cordell e Nizaya então foram para a cidade de Ypsilanti por um tempo antes de voltarem novamente para a oficina. Depois disso, Jarvis alugou um quarto no Park Crest Motel das 21h30 do dia 9 de janeiro até as 12h20 do dia 10 de janeiro. Houveram boatos de que Nizaya estava com ele na época, mas nada foi oficialmente confirmado. Então, entre 23h40 do dia 10 de janeiro e 13h34, no dia 11 de janeiro, os dados do celular de Jarvis o localizaram perto do rio Rogue, que era o mesmo local onde as peças de roupa tinham sido encontradas. Era também próximo de onde encontraram o crachá escolar de Nizaya. Os investigadores logo localizaram várias mensagens de texto explícitas que tinham sido trocadas entre Jarvis e Nizaya. Essas mensagens também incluíam fotos inapropriadas, e elas datavam desde setembro de 2022. Em uma das mensagens, Jarvis disse à garota que tinha visitado a casa dela quando ela não estava lá e levado uma calcinha dela com ele. Ele também pediu para ela fotos nua, fez avanços sexuais e depois a fez se sentir culpada quando ela não fazia o que ele queria. Descobriu-se que, em 26 de setembro de 2023, Nizaya informou a Jarvis que estava atrasada com a menstruação. Mesmo após fazer um teste de gravidez, o resultado foi negativo. Ela quis outro teste para confirmar a gravidez e mandou mensagem para Jarvis. Não tem medo de comprar anticoncepcional de emergência. Compre um teste de gravidez e traga hoje. Só finja que precisa usar o banheiro. Aproximadamente um mês depois, em 27 de novembro, ela enviou outra mensagem. Só quero conversar, não quero te perder. Outra mensagem veio em seguida. Podemos conversar mais tarde? Sim ou não? Não sei qual é o seu problema, mas preciso que me entregue o que pedi hoje à noite. É difícil fazer todas essas coisas de academia com esse bebê, e se eu não fizer, vou tirar um F. Logo após o envio dessas mensagens, o histórico de buscas de Jarvis indicava que ele pesquisava como interromper uma gravidez. Isso incluía resultados que sugeriam beber um chá de ervas especial e também beber anticongelante vermelho. Nizaya também pesquisou informações parecidas em seu tablet. Só meses depois de seu desaparecimento em 15 de agosto de 2024 é que um mandado de prisão foi emitido contra Jarvis. E logo depois ele foi detido. Ele foi acusado de homicídio premeditado em primeiro grau, abuso sexual de uma criança e crime sexual em segundo grau com uma pessoa menor de 13 anos. Ele também foi acusado em relação às suas vítimas anteriores e sua fiança foi negada.
Então, no dia 26 de setembro, as autoridades anunciaram que mudariam o foco de um caso de pessoa desaparecida para uma investigação de homicídio. Eles acreditavam que agora havia evidências suficientes para mostrar que Nisaiah não estava mais viva, mesmo que seu corpo ainda não tenha sido encontrado até hoje. A foto atrás de mim é de Zanaya, e isso sempre será perturbador, porque foi tirada pouco tempo antes das evidências mostrarem que ela nunca mais foi vista, nem se teve notícias dela. Foi tirada pela própria Nisaiah, uma selfie. Essa é a última foto conhecida que temos dela. E isso foi apontado para mim por uma das detetives deste caso e por uma das promotoras. Ela está sorrindo, acenando e dizendo oi. Mas ela mal sabia que, na verdade, estava se despedindo. As evidências mostram de forma esmagadora, neste caso, que ela está de fato falecida. A última vez que ela foi vista com vida foi em 9 de janeiro deste ano, 2024, há quase 9 meses. O sumiço dela foi informado ao Departamento de Polícia das Escolas Públicas de Detroit, pela avó no mesmo dia, após não voltar da escola. E, novamente, isso foi em 9 de janeiro de 2024. No início de fevereiro de 2024, o caso foi transferido ao Departamento de Polícia de Detroit. Francamente, isso deveria ter ocorrido de imediato, mas a investigação começou imediatamente. As evidências mostram que, por meio das mensagens de texto que sabemos que existem e que temos, Zanaya e esta ré marcariam o encontro após a escola em 9 de janeiro. Sabemos que ela realmente encontrou a ré que estamos acusando. Sabemos também que várias pessoas próximas ao Sr. Butts, que depois acusamos, os viram juntos em diferentes lugares e o conheciam bem. Temos provas de que, às 21h30 daquele dia, o Sr. Butts fez check-in em um motel e Zanaya nunca mais foi vista ou ouvida. Nem pela família, nem pelos colegas de escola, nem pelos amigos, nem nas redes sociais onde ela era extremamente ativa com os amigos, nem pelos professores, ninguém. Uma audiência preliminar foi realizada em janeiro de 2025 para determinar se havia provas suficientes contra Jarvis para levar o caso a julgamento. Durante esse período, 8 testemunhas diferentes prestariam depoimento, incluindo a tia e a avó de Nisaiah. No depoimento da tia de Nisaiah, Shannon, ela disse que nunca soube de nada inapropriado acontecendo. Ela acreditava que o relacionamento entre Jarvis e Nisaiah era como o de um tio e uma sobrinha típicos. Ao subir ao banco das testemunhas, Annette Harris fingiu não ver Jarvis na sala do tribunal, apesar dele estar a apenas 6 metros dela. Você conhecia alguém chamado Jarvis Butts? Sim. Você vê o Sr. Butts no tribunal hoje? Se precisar levantar, olhe ao redor. Eu não me vejo. Você precisa de óculos, Mary? Sim, minha filha está com meus óculos. Tudo bem, meritíssimo. Posso tirar um instante para colocar meus óculos de computador? Sim. Posso chamar a primeira testemunha? Sim. Obrigada. E você pode simplesmente se levantar e dar outra olhada ao redor. Tá bom. Sim. O Sr. Butts está aqui no tribunal hoje? Pode apontar para ele e identificar uma peça de roupa que ele está usando? Quando ela finalmente conseguiu encontrá-lo, ela disse que Jarvis quase nunca tinha entrado na casa. Normalmente, ele apenas parava com seu caminhão e então Shannon saía para visitá-lo. Embora em mensagens de texto trocadas entre Nisaiah e Jarvis houvesse várias referências a ele estar dentro da casa de Annette. E, senhorita Harris, como você conhecia o Sr. Butts em janeiro de 2024? Ele é o pai dos filhos da minha filha. Essa filha é a Shannon Harris? Sim, ok. Quantos filhos eles têm juntos? 5. E ele costumava aparecer na sua casa na Bedford em janeiro ou nos meses que antecederam janeiro? Sempre que ele aparecia, ele chegava em uma caminhonete branca e Shannon ia até o carro. E eles ficavam sentados conversando ou algo assim, mas ele raramente entrava na minha casa. E durante esse tempo em que ele vinha e ficava sentado no carro, teve algum momento em que ele interagiu com Nisaiah que você tenha visto?
Não que eu me lembre agora. Certo. O colega de trabalho de Jarvis, Cordell King Wright, também testemunharia. Ele afirmou que ele e Jarvis haviam buscado Nizaya em 9 de janeiro. Antes disso, eles tinham ido até uma loja AutoZone para pegar uma bomba d'água. Mas, ao voltarem para a oficina, perceberam que haviam esquecido algo. O que me faz pensar, será que esse item era o anticongelante vermelho? Cordell então disse que, quando estavam voltando para a oficina pela segunda vez, Jarvis de repente agiu como se tivesse visto sua sobrinha Nizaya, mesmo tendo acabado de trocar mensagens com ela há pouco tempo, e já planejavam se encontrar. Então Jarvis, que estava dirigindo, encostou o caminhão e eles pegaram a Nazia. Depois disso, eles voltaram para a oficina e Nizaya passou algumas horas entrando e saindo do veículo de Jarvis, enquanto também trocava mensagens no celular. Quando a irmã de Jarvis apareceu um pouco depois, Cordell afirmou que Jarvis apresentava Nazaya como sendo sobrinha de Cordell e não dele. Por volta das 18h30, ele e Jarvis, junto com Nazaya, dirigiram 2 carros separados até Ypsilanti. Isso foi para que pudessem entregar o veículo de um cliente. Eles então voltaram para a oficina por volta das 20h45, momento em que Cordell foi para casa. Na manhã seguinte, Jarvis não apareceu para trabalhar. Uma das primas de Nazaya também testemunharia durante essa audiência preliminar, e ela diria que viu Jarvis agindo de forma inapropriada com a menina de 13 anos. Ele também fez o mesmo com outra das primas menores de idade delas, e isso aconteceu na oficina dele. A jovem afirmou que ele também tentou dar em cima dela, mas ela recusou. Então, a ex-noiva de Jarvis, Tashiana Davis, foi chamada para depor, e ela disse que ele era um traidor habitual, que sempre escondia o celular dele. Mesmo assim, ela continuou com ele, porque, segundo ela, ele era bom com crianças. Outra ex-namorada de Jarvis também testemunhou e disse que na noite de 9 de janeiro ele havia pegado o carro dela emprestado. Quando ela pegou o veículo de volta, encontrou um par de óculos dentro, idênticos aos que Nizaya usava. Quando Jarvis percebeu que ela estava segurando os óculos, ele os arrancou dela e afirmou que pertenciam ao filho dele. Depois que o depoimento de todos foi ouvido, um juiz decidiu que havia provas suficientes para que Jarvis fosse a julgamento, e ele está marcado para começar em 6 de outubro de 2025. A juíza que tomou essa decisão, juíza Alia Sabri, descreveu Jarvis como o monstro de toda essa história, mas também culpou todos os outros adultos que fizeram parte da vida de Nizaya e falharam com ela. Sr. Butch, fique de pé. Você ficou sentado aí por 4 dias, de cabeça baixa, se escondendo atrás do seu advogado com a máscara e anotando coisas com muita intensidade. Quero que você preste atenção e ouça tudo o que eu tenho a dizer. Eu tenho tentado entender você nos últimos 5 dias. Pensei que você tivesse alguma deficiência cognitiva no início, talvez com mentalidade de 10 anos, por isso fazia essas coisas. Ao ouvir mais depoimentos, percebi que você era a verdadeira definição de uma... Ver você rindo e se gabando de todas as mulheres que tem, com diferentes mulheres e os filhos e as namoradas, e fazendo bebês para manipulá-los e tendo-os na sua presença. Limpando, entre aspas, limpando sua loja e as menininhas ao seu redor foi o que te trouxe até aqui hoje. Você mandava na Isaia. Você fez jogo psicológico com ela. Todos nós ouvimos isso. Você a controlava emocionalmente. Ela foi exposta a tanta coisa com uma idade tão jovem. As mensagens de texto entre vocês duas foram nojentas de ouvir. Ela te tinha salvo como amor para sempre no celular. Nizaya merece muito mais. E enquanto eu mencionei que outras pessoas falharam com ela, Jarvis Butts, você é o monstro de toda essa história. Ela merecia amor dos pais e de todos ao seu redor, mas foi ignorada. Ela foi negligenciada, e você se aproveitou completamente disso. Ela queria que alguém a amasse e nunca vai saber como é essa sensação. Seus filhos merecem mais. Eu rezo pela cura de todas as vítimas e das meninas e possivelmente meninos que tiveram contato com você. Como comunidade, devemos olhar para este caso como um exemplo claro de quanto trabalho ainda temos pela frente quando se trata de proteger nossas crianças e, especialmente, nossas meninas negras. Eu rezo por algum consolo.
e cura para todos aqueles que foram traumatizados por você. Muitas outras pessoas também têm culpado a família de Nazaya pelo que aconteceu com ela, especialmente sua avó e sua tia Shannon. Ela tinha apenas 13 anos, mas já estava se encontrando escondida com Jarvis há anos, e eles alegaram que não faziam ideia. Eles também afirmaram não saber da gravidez dela, o que acho difícil de acreditar. À medida que a história de Nazaya ganhou atenção na internet, o rapper Skilla Boy se pronunciou. Ele não só exigiu justiça por ela, mas também se ofereceu para cobrir os custos para que a comunidade realizasse uma cerimônia em memória de Nazia. Ele disse que normalmente doaria o dinheiro para a família em uma situação como essa, mas pelo que ouviu, toda a família dela falhou com ela. Poucas semanas antes do início do seu julgamento, marcado para 12 de fevereiro de 2026, Jarvis Butts se declarou culpado de 6 acusações, incluindo o homicídio em segundo grau pela morte de Nazaya. Ele também se declarou culpado de 4 acusações de conduta sexual criminosa em segundo grau e uma acusação de conduta sexual criminosa em terceiro grau em conexão com o abuso sexual de 5 meninas 4, das quais tinham menos de 13 anos e uma que tinha entre 13 e 15 anos. Jarvis foi posteriormente condenado a uma pena de 35 a 60 anos de prisão. Na audiência de sentença, o tribunal estava cheio de familiares e amigos de Nazia e das demais vítimas. Diversas pessoas foram orientadas a sair do tribunal por comentários durante as declarações de impacto das vítimas, como mandar a avó de Nazia se calar. Enquanto ela falava sobre como seu endereço e número de telefone haviam sido divulgados nas redes sociais e como agora ela não se sentia segura em sua própria casa. Kiki Harris, INTHRS. Obrigado. E há alguns minutos disponíveis, se necessário, quando estiver pronto. Bom dia. Agradeço ao tribunal por me dar a oportunidade de falar e estar aqui diante de vocês. Desculpe pelo que eu e minha família passamos. Já se passaram 2 anos e... 2 meses. Desculpe, garoto. Nízia, senhorita. Quero que você saiba que minha vida nunca mais seria a mesma. A vida da minha família nunca mais seria a mesma. Sem Nizaya. E todo dia que eu acordo procurando por Nizaya, eu acordo. Dupli, esse é mais um dia sem ela. Eu amo ela, eu também sinto falta dela. Eu não posso dizer isso pra ela porque a vida dela. Não posso contar a ela que isso foi tirado dela. Palavras não expressam o quanto. Eu e minha família sentimos falta dela e amamos vê-la. Isso afetou a minha vida e a vida da minha família. Tem dias em que eu não consigo, em que eu não quero sair da cama, eu acordo me sentindo deprimido. Eu não quero falar com ninguém. Com ninguém. Só sair da cama. Fazer o básico, tudo aquilo que eu sinto falta. Me desculpe. Eu acordo deprimido, não quero falar com ninguém. Só sair da cama para realizar as tarefas básicas do meu dia a dia. Isso afetou minha saúde. Estou doente por causa disso. Chame um médico para minha saúde. Incluindo sinceridade. Eu não me sinto seguro na minha casa. Minha entrada e meu telefone já foram expostos nas redes sociais. As pessoas têm passado de carro e tirado fotos da minha casa. Eu fui ameaçado.
Minha família foi ameaçada. Tiraram fotos minhas e da minha família e me seguiram quando eu estava no carro. Fotos postadas. Criando campanhas de arrecadação no GoFundMe em nome de Nazia sem a minha permissão. E isso também me afetou financeiramente. E meu pessoal faz isso. Outras pessoas fazem isso. Podcasts, me enviando e-mails. Eu não sei. Me desculpe. Pode levar o tempo que precisar agora. Alguém mais quer sair da sala do tribunal? 206 no corredor, quem vai servir neste processo? Não ouvimos as palavras. Duas senhoras aqui. Não, isso é difícil. Vamos lá. Por favor, permaneçam em silêncio. Cale a boca. Marquette Harris, tia de Nazia, pediu ao juiz que Jarvis fosse condenado à cadeira elétrica. Ela continuou dizendo que a justiça nunca será feita. Você ainda pode viver, você ainda pode receber cuidados de saúde, você ainda pode respirar sem nenhum remorso. Você é um predador habitual em série. Eu nunca mais vou poder abraçá-la, nunca mais vou poder ouvi-la, ver o sorriso dela. Eu nunca mais vou ter essa chance por sua causa. Isso dói. As vítimas de violência sexual de Jarvis também falaram na audiência, contando ao tribunal sobre os danos que ele causou. Embora Jarvis tenha admitido ter jogado o corpo de Nazia no rio Rogue, perto de 7 Mile e Berg, até hoje ela ainda não foi encontrada. Apenas algumas semanas após sua sentença, em 26 de março, foi anunciado que Jarvis Butts morreu na prisão. Até o momento, a causa oficial da morte dele não foi divulgada. Bem, obrigada por ouvir a história de Nazia hoje. É tão de partir o coração que ninguém que deveria estar ao lado dela estava. Ela tinha apenas 13 anos e, pelo que parece, estava basicamente enfrentando o mundo sozinha. E esse homem malvado, Jarvis, se aproveitou totalmente da situação, abusando dela por anos e depois a matou. Obrigada a todos os apoiadores de A Wicked World. Agora, há ainda mais de A Wicked World no Patreon. Então confira em patreon.com/awickedworld ou use o aplicativo do Patreon. Você terá acesso a vídeos exclusivos todo mês e muito mais. Qualquer apoio realmente ajuda a garantir que as vítimas nunca sejam esquecidas e a destacar as falhas da sociedade associadas a cada caso. Você tem uma sugestão de história que gostaria que eu abordasse? Se tiver, me envie um e-mail para awickedworldtruecrime@gmail.com.